antes eu preciso deixar registrado nessa live, embora ainda estejamos em poucos, mas depois o pessoal vai poder assistir. Eu preciso me justificar e pedir desculpa, pedir perdão para vocês que estão acompanhando sobre o sorteio. Eu falei que eu estaria fazendo um sorteio, melhor, nós estaríamos fazendo um sorteio de uma camiseta aí do Todos contra a Pedofilia, mas eu fui orientada, porque eu sou candidata a vereadora aqui pela cidade de Cajati, então eu não posso estar fazendo um sorteio, né? E isso é muito bom, eu fico feliz, eu não fiquei triste, espero que vocês também não fiquem tristes, porque nós vamos ter outras oportunidades para estar sorteando. Eu quero que vocês sigam o canal aí do Dr. Cazé, a página dele no Facebook e no Instagram, e ele está sempre sorteando uma camiseta, e ele vai depois sortear essa camiseta que nós não vamos poder sortear aqui. Eu fico feliz por quê? Porque se é para lutar contra qualquer tipo aí, né, de situação que não seja correta dentro da política, né, então temos que lutar mesmo, temos que defender aí o que é correto. Então, abaixo aí todo tipo de coisas que não são boas no meio da política, né? Então, corrupção zero, né? Mas vamos que vamos aí. Deixa eu já mandar um convite então pro Dr. Cazé, deixa eu ver se eu consigo por aqui, tá aqui. E oi, já chegou meu convidado. Boa noite, doutor Cazé. Ei, Neide, boa noite. Você tá me ouvindo? Tô perfeito. Você tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Viu? Ó só, olha que cenário lindo esse que eu montei aqui, né? É uma bandeira. Que bonita a nossa bandeira, muito bem. Eu tô aqui na Promotoria de Justiça. Então, é o meu cenário do dia a dia. Aqui na minha mesa. Que bom. Na Promotoria de Justiça. Que bom. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu queria ter falado um monte de coisas antes do senhor entrar, mas aí eu também achei deselegante deixar o senhor esperando ali na antessala, né? Não tem problema, se quiser eu saio de novo. Não, pode ficar, porque o bom é quando alguém fala sobre a gente, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu não sei, eu imagino que o senhor deva ter já experimentado essa sensação. A gente fica feliz, mas ao mesmo tempo vai dando aquele constrangimento, tipo assim, eu não sou merecedor de tudo isso. Mas eu quero dizer para o senhor, assim, que para mim é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande poder tê-lo aqui, nessa conversa, nesse bate-papo. E saiba que eu tenho grande admiração pelo senhor, né? E eu fico feliz, porque tem pessoas que a gente gosta no primeiro momento, aí a gente vai convivendo e de repente você vai pensando, meu Deus, puxa vida, mas... E não é o seu caso. Cada dia que passa eu tenho admirado mais a sua vida. E tem algumas coisas no seu livro, inclusive, assim, que me chamaram mais atenção. Porque, como eu disse, no primeiro momento eu dei uma lida meio superficial, porque eu estava com um monte de leituras também, escrevendo o meu novo livro, né? E agora eu estou estudando o livro do Dr. Cazé, mas eu vou dizer uma coisa, eita desafio, hein? Não é um livro fácil, não. Mas eu encontrei algumas coisas no seu livro, e uma delas que me chamou muita atenção, porque eu penso que quem gosta de ler, lê de ponta a ponta. Como diz o Dr. José Martins Filho, de cabo a rabo. Né? E eu gosto muito de ler prefácio. E eu descobri, doutor, que tem gente que não gosta de ler prefácio, não. Sabe? Eu gosto muito. E eu lendo um dos seus prefácios ali, um profissional do Hospital Pérola Byton, né? Ele fala de como foi a experiência de trabalhar com o senhor. Então, assim, na maioria das suas lives, o senhor fala bastante sobre leis, né? E é claro, eu quero lhe dar um espaço muito bom para o senhor falar. Quero que o pessoal que está chegando, gente, ó, vocês que estão chegando aí, podem colocar as perguntas, porque a gente vai estar, eu vou dar um espaço para o Dr. Cazé estar respondendo, tirando algumas dúvidas de vocês, porque isso é muito importante. Mas eu também quero dar um espaço para vocês conhecerem um pouquinho desse homem, né, desse guerreiro que é o Dr. Cazé. Então, hoje, em especial, eu gostaria de falar um pouquinho mais da sua pessoa. E esse profissional, ele fala de como foi a experiência de trabalhar ao seu lado. Né? E eu não fiquei muito surpresa, não. Ou melhor, eu até ficaria se eu não tivesse tendo essa experiência de conhecê-lo cada dia e ficar realmente feliz. Por isso,
sinta-se realmente muito bem-vindo, muito bem recebido nesta live. Tá? Agora eu vou deixar o senhor falar um pouquinho. Quer se apresentar ou posso continuar te apresentando? Do jeito que você preferir. Dr. Cazé, gente, ele, além de ser promotor de justiça, ele é autor deste livro aqui, ó, tá? Que geralmente ele que apresenta. Mas como eu sou fã dele, eu que vou apresentar. Todos contra a pedofilia. Um livro muito bom. Cada página a gente vai aprendendo coisas novas. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Para quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que eu já tenho trabalhado há pelo menos 4 anos e estudado esse assunto há, no mínimo, aí 15 anos. E ainda assim, eu posso dizer que é uma fonte de conhecimento muito boa. Então, você que está assistindo, nós temos aqui, doutor Cazé, um amigo que ele está esperando o livro dele chegar, que é o Fábio. O Fábio é um leitor assim, voraz, ele tem inclusive um site, um blog, onde ele faz comentários, sabe? Ele até teve a graça de comentar o meu livro, né? E o Fábio está aguardando a chegada do livro dele. E o Dr. Cazé, ele trabalhou também na CPI da pedofilia. Então, vocês que estão aí nessa live assistindo, se vocês quiserem, vocês também podem fazer algumas perguntas relacionadas a isso, né? Minha primeira pergunta, Dr. Cazé, mas quer cumprimentar seu público primeiro? Vai lá. Pois é, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de poder dividir em público essa conversa com você. A gente conversa muito, mas picado, você já reparou? Eu mando um pedaço, você manda um pedaço e tal. É a primeira vez que eu acho, não, fora o telefone, né? Mas assim, olhando e falando com respostas imediatas, é uma das primeiras vezes que a gente está conversando. E eu acho muito bacana, muito legal isso. Você é uma pessoa admirável, eu agradeço a Deus por ter te colocado no meu caminho e me colocado no teu também. Espero que a gente possa conversar hoje sobre assuntos muito úteis para as pessoas. O meu principal objetivo, nesse momento, e quase todos, é levar exatamente informações úteis para as pessoas a respeito de abuso sexual, de exploração sexual, principalmente para que a gente possa evitar que isso aconteça. Porque, infelizmente, nós estamos conscientes de que é um tipo de crime, aliás, são vários tipos de crimes, que acontecem todo santo dia. Hoje de manhã, como não podia deixar de ser, eu já te disse mais de uma vez, né? Todo santo dia eu recebo pelo menos uma notícia de crime dessa natureza. E hoje não foi diferente. E eu sempre fico muito triste com isso, embora eu já esteja quase 30 anos trabalhando nesse assunto. Mas, por outro lado, eu acho que deve ser assim. O dia que eu não ficar mais triste e abalado é porque eu não sirvo mais para trabalhar com esse negócio. Eu acho que isso tem que deixar a gente indignado mesmo. Tem que deixar. Ninguém pode se acostumar a receber esse tipo de notícia, não. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Vou calar. Eu fiquei tão feliz de saber. A gente faz aniversário quase no mesmo dia, né? Pois é. Eu nasci no dia 19 de setembro, embora eu tenha sido registrada dia 18 de outubro. Por isso, eu vou fazer uma festa de reaniversário. Né? Eu sou registrada dia 18 de outubro, mas nasci dia 19 de setembro. E você, doutor Cazé? Dia 20 de setembro. 20 de setembro. Gente boa, né? Gente boa nasce em setembro. Dá licença. Tomara. Então, doutor Cazé, veja só. Quando o senhor fala, no caso, que o importante é estar sempre informando. E hoje eu disse assim que eu queria fazer uma conversa um pouco diferente. Por quê? Porque teve uma frase ali no seu livro que eu grifei, né, porque realmente falou muito comigo, e eu penso que o que a gente precisa hoje também é que a gente consiga mobilizar mais pessoas. É claro que eu tenho visto, por exemplo, a sua campanha, tem conseguido mexer com bastante pessoas, mas o senhor sabe que nós ainda estamos aquém daquilo que nós precisamos para que as nossas crianças verdadeiramente sejam protegidas, não é verdade? E olha só, eu vou ler aquilo que o senhor escreveu no seu livro. Na página 5, o senhor diz assim:
Quando Deus colocou em meu caminho a visão de tanto mal e permitiu que o meu coração fosse tomado pela indignação, Ele me obrigou a lutar. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando em como é a liberdade que nós temos de recusar este chamado que Deus faz para cada um de nós. Porque, verdadeiramente, nós temos esse direito. Eu creio assim, que quando o Senhor usou essa frase forte, me obrigou, no meu entendimento, é assim, é o seu coração disposto a entender. Porque verdadeiramente, a gente sabe que se a gente quiser, a gente pode recusar. É claro que não há benefício nenhum em recusar, porque daí a gente vai arcar com a falta da paz, né? Com um retrocesso para a nossa vida. Né? E eu gostaria de te perguntar assim, na sua opinião, o que você acredita que falta para que a sociedade como um todo entenda esse momento e esse senso de urgência? Por que a gente parece que avança por um lado, mas ainda parece que está muito distante, por exemplo, de organizações, de pessoas entenderem aquilo que nós hoje conseguimos ver como verdadeiramente algo terrível, que é o abuso sexual. Qual é a sua opinião sobre isso, doutor Casé? Eu tenho consciência, sabe? Que essa luta é infinita. A luta contra coisas erradas sempre vão acontecer, o mal está sempre presente. E a gente não deve se iludir que ele vai ser exterminado. Não vai. Não vai, não. Então, eu sei que a luta é infinita, mas ela não é inglória. A gente tem muitas vitórias ao longo desse tempo e é importante também que elas sejam reconhecidas. Né? O simples fato de eu falando sobre isso aqui hoje, esse assunto despertar o teu interesse, o meu e de várias pessoas que estão vendo e outras pessoas que já participaram em tantas oportunidades, já é em si uma vitória, porque a gente vê, né, até eu fiz questão de comentar isso naquela parte que fala um pouco sobre história, eu adoro história, sabe? Que nem sempre foi assim, isso já foi desse tipo de assunto, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes especialmente, né, crimes de pedofilia, por assim dizer, já foram um assunto ignorado. Já foi simplesmente negada a existência desse tipo de coisa. Falava que acontecimentos eram insignificantes em número e em gravidade, quando é exatamente o contrário. E é claro que a gente não pode parar em simplesmente dizer, existe, é importante, existe muito, é sério, mas isso é um passo importante também. Então, tem algumas citações jurídicas que falam assim, onde tem sociedade, tem crime. Ubi societas, ibi crimen. Acho que é um negócio assim. Onde tem sociedade, tem direito, onde tem sociedade, tem crime também. Sempre vai ter crime. E nós nunca vamos parar de lutar. Mas é muito importante que a gente faça o máximo para diminuir, para prevenir, porque isso é relevante, é muito relevante. Uma pessoa que seja arrancada dessa situação de abuso é muito relevante. Se eu estou trabalhando nesse assunto especificamente há 12 anos, e nesses 12 anos uma pessoa se interessou e uma criança deixou de ser abusada, e eu nunca vou ficar sabendo qual, nem onde, nem quando, ótimo, valeu. Então, é isso. Outro dia eu conversei com uma moça, uma jovem senhora, que ela teve a filha dela como vítima de abuso sexual. E ela resolveu fazer a denúncia quando ela descobriu, era uma pessoa da família, e aquilo se tornou uma briga jurídica muito desgastante, muito feia. São pessoas de posses de dinheiro, contratam muito advogado de cá e muito advogado de lá, e é uma situação horrível, uma briga dentro da família.
isso tudo é horrível. Ela estava muito desiludida, porque não encontrou ainda, pelo menos, uma resposta satisfatória do nosso sistema judiciário. Eu nem gosto de falar assim da justiça, não. Depois te falo por quê. Do sistema judiciário, ela não encontrou uma resposta satisfatória, pelo menos até então não. E estava falando, se eu soubesse que ia ser essa briga toda, esse negócio, para depois ainda não dar nada, eu deixaria para lá. Eu falei, é por isso mesmo que você fez? Não fala isso não. Você fez então para ter uma resposta da justiça? Não é por isso que você faz. Você fez a denúncia e você lutou, primeiro, para honrar a tua filha. Porque pensa que ela vai chegar depois de dizer para você, eu sou tão insignificante que me estupraram e você não tomou providência alguma. Você vai poder dizer para ela, a justiça é uma porcaria, né? O sistema judiciário não presta. Mas eu fiz a minha parte. Verdade, verdade. Então não desista não, lute sempre. Se você ganhar, ótimo. Se você perder, você fez a sua parte. E eu penso muito nisso. Né? Sim, sim. Não sei como vai estar o mundo, melhor ou pior, quando eu morrer. Mas eu quero ter a consciência tranquila de falar que eu fiz tudo que pude. Sim, isso é importante, doutor. E eu ouvi isso nas minhas palestras, nas minhas capacitações, era muito recorrente essa fala, tipo, não adianta o sistema, a rede de proteção, aqui na minha cidade, não adianta fazer nada. Só que eu parti, então, para compartilhar algo que eu realmente acredito, e eu achei interessante que eu vejo muito isso também no seu livro. E uma das coisas que eu acho gostoso quando eu estou lendo o seu livro é que, assim, nós não nos conhecíamos quando eu já fazia o meu trabalho, inclusive quando eu comecei a escrever, né, um livro que o senhor, né, aí teve também, foi muito, muito gentil em aceitar fazer o prefácio dele. Nós não nos conhecíamos e tem muita coisa... Oi? Fiquei muito honrado de fazer, obrigado. Eu fiquei muito feliz do senhor aceitar o convite, mas olha que interessante, muita coisa que eu encontro no seu livro vem respaldar o que eu já vinha compartilhando também. Que eu falava muito sobre essa questão da importância do acolhimento, que o senhor com certeza deve lembrar, que eu menciono isso no meu livro, porque ainda que você chegue a uma situação de que aquela criança abusada tenha que retornar para o convívio junto com o algoz, o fato dela entender que ela foi vista como pessoa, como vítima, inclusive, isso pode fazer uma grande diferença, não é verdade? Que é o que o senhor acabou de falar. Então vale a pena, sempre vai valer a pena, né? Sempre vale a pena lutar pelo que é certo. Sim, sim, sempre vai valer a pena lutar pelo que é certo, é verdade. A verdade, acima de tudo, né? Doutor Casé, mas veja só, eu tenho também uma outra pergunta, porque eu quero voltar a comentar com os nossos amigos, nós estamos aqui com um bom número de pessoas, espero, queridos, que vocês vão compartilhando aí para a gente alcançar mais pessoas, ainda que eu quero deixar essa live salva, né? Depois vamos poder compartilhar em outras redes. Mas, e agora esse horário é um horário que tem live para todo lado, mas graças a Deus temos um. Podem fazer perguntas, queridos, que daqui a pouco eu vou abrir, inclusive, para as perguntas de vocês. Enquanto isso, eu vou perguntando aqui. Doutor, diz para mim uma coisa. Colegas de trabalho. Eu não sei como que é para você, mas para mim é aquela coisa assim. Na verdade, até colegas de trabalho eu não tenho tanto problema. A minha dificuldade maior era em relação a pessoas da mesma religião. Não sei se o senhor sabe, mas eu sou evangélica, já fui pastora auxiliar, né, já auxiliei como pastoreio, atualmente não. Mas, assim, quando eu ouvia alguma notícia envolvendo um pastor, pastora eu nunca ouvi, mas pastores eu já ouvi, missionários, aquilo me dava uma tristeza, parece que maior do que qualquer outra coisa, né? Eu sei que o senhor também é uma pessoa que tem aí na sua religião firmada, mas assim, eu fico imaginando que talvez como promotor de justiça, quando o senhor sabe, por exemplo, do caso de algum colega de trabalho, seja ele assim longe de não contato próximo ou alguém próximo de você, já aconteceu isso? Como foi essa situação? Você pode compartilhar com a gente? Claro. Olha só, às vezes o pessoal tem uma ideia, pensa assim, crimes de abuso sexual contra uma criança, estupro de uma criança.
exploração sexual de uma criança, de um adolescente, prostituição de uma criança ou de um adolescente, pornografia infantil de crianças e adolescentes, né? Isso acontece só com gente pobre? Não, acontece com gente rica, acontece com gente pobre, acontece com gente que estudou, acontece com gente que não estudou. A maioria desses tipos de criminosos é homem. Dos registros, a maioria é homem, mas tem muita mulher também, muita, né? Tem gente de todas as classes, todos os lugares. Quando se fala de abuso sexual, não tem nenhum tipo de fronteira. Quando se fala de exploração, isso de fato atinge alguns tipos de exploração sexual, mais as pessoas que têm menos dinheiro, porque é um apelo nesse sentido. Eles se aproveitam da miserabilidade, aí, da falta de grana mesmo, de comida, às vezes de casa, né? Então, não existem criminosos que eu chamo de criminosos pedófilos, não simplesmente de pedófilos, que é outra coisa. Criminosos pedófilos existem em todas as profissões, todas as idades, todos os lugares, todos os níveis sociais. Existem também promotores, juízes, advogados e pastores e padres. E eu sou católico, né? Existem outros tipos de religião e pessoas que não têm religião. Agora, uma vez eu falei até na Canção Nova a respeito disso. Não existe um só padre ou pastor que seja um criminoso pedófilo. Sabe o que nós temos? Nós temos criminosos pedófilos que se tornaram padres ou pastores para criarem a oportunidade de estar perto de uma criança, de estar perto de um adolescente e poderem ali praticar os delitos que eles almejam. Então, são pessoas que criam, que buscam oportunidades para se satisfazer. E ser uma pessoa de confiança, como qualquer religioso, inspira esta confiança instantaneamente, a princípio, né? Ser essa pessoa facilita o objetivo desses criminosos. Então, tem criminosos que se tornam até professores ou sei lá, escoteiros, professor de educação física para estar lá dentro do vestiário. Tem isso sim, isso é muito sério. Sabe quem fala sobre isso também? A Ana Beatriz, que escreveu o prefácio do meu livro, sabe? Ana Beatriz Barbosa Silva, ela fala um pouco sobre essa questão, inclusive naquele livro do psicopata, do Mentes Perigosas. A pessoa cria uma oportunidade para fazer aquilo que ela quer. Então, não me atinge, pode ser, se for um promotor, se for um juiz, ou se for uma pessoa sem profissão, tanto faz. Em primeiro lugar, para mim, ele é um criminoso que tem que ir para a cadeia. É isso que ele é. Sabe? Verdade. Bom, isso daí realmente é algo que eu precisei aprender a trabalhar com isso. E hoje eu consigo verdadeiramente ver dessa maneira, sem que aquilo pese mais, né? Porque, na verdade, um abusador, um criminoso, ele será sempre um criminoso, né? Agora, eu vejo que, lamentavelmente, a sociedade ainda não consegue ver dessa maneira. Sabe onde que eu vi isso, doutora? Há poucos dias eu estava avaliando alguns vídeos sobre um suposto abusador conhecido no meio da música pop, já falecido, né? Considerado o rei da música pop, lamentavelmente. Houve muita polêmica em torno da possibilidade dele ter sido pedófilo, abusador, né? E você vai acompanhando os comentários, inclusive, em relação às vítimas, e daí a pessoa dizendo assim, não, ele jamais faria uma coisa dessa, isso que estão tentando fazer, denegrir com a imagem dele, porque ele é uma pessoa acima de qualquer suspeito. Como acima de qualquer suspeito? Então, eu percebo que a sociedade ainda tem essa dificuldade, porque nós falamos, e as pessoas concordam geralmente quando a gente diz assim, qualquer pessoa pode ser um abusador, ou de repente, se qualquer pessoa pode ser um abusador, talvez eu não usei a palavra correta, a frase correta. Mas assim, o abusador pode ser qualquer pessoa em nosso meio. Mas, em se tratando de um ícone
de repente já não é mais tão possível para algumas pessoas. E isso eu penso que é lamentável. É lamentável, porque a partir do momento... A gente é assim, né? A gente coloca certas pessoas diferentes. Sinceramente, eu não sei bem desse caso, eu não conheci bem. Até tenho documentários excelentes, que eu não tive o trabalho de ver ainda, porque sinceramente, eu fico triste, eu gostava tanto das músicas dele, achava legal, e fico triste de pensar que pode ser. E agora não vai alterar muito. Mas a gente é assim, né? A gente Olha, coloca doutor, esse sentimento no meio. pois é, mas o senhor entende que realmente existe essa barreira, essa É, dificuldade? Porque, assim, por mais lindo, por mais maravilhoso, por mais generoso que possa ter sido, pode ser. ainda assim pode ter sido. Né? E a gente não. A minha preocupação é justamente isso. Até quando a gente vai ter essa formatação de que, se for gentil, se for generoso, se fizer boas contribuições, se tiver. Então, a gente acaba destruindo um argumento que nós... Às vezes a pessoa busca justamente se esconder atrás disso. Pois Né? é verdade. Bom, mais uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Né? Depois, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó, tem a Isabel. Olá, Isabel. A Isabel, ela tem um trabalho bem significativo. Ela trabalhou agora, não está fazendo, mas ela faz um trabalho de capelania educacional, doutor, que ela auxilia, ela é lá de Curitiba, auxilia algumas escolas como voluntária, e ela conheceu vários casos também. Isabel, boa noite para você, minha querida. Ela diz aqui: infelizmente a sociedade escolhe por se fazer de cego, surdo e mudo sobre abusadores, simplesmente porque se exige uma posição de proteção sobre a criança abusada. É lamentável, não é o que a gente... Opa, eu acabei abrindo aqui sem querer. Opa, como é que eu faço para tirar totalmente o som aqui? Pronto. Aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Na live, eu tenho um pouco de dificuldade de ver. Para conseguir ler aqui. Né? Deixa eu ver. O Fábio. O Fábio, ele comenta aqui: importantíssimo isso, doutor Cazé, exploram relações de confiança. Quando o senhor estava falando sobre pastores, sobre padres, que na verdade buscam essa oportunidade. Fábio, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Até porque, olha só uma coisa. Antes, só para continuar esse raciocínio, uma distinção assim: abuso sexual, exploração sexual. Abuso sexual tem a ver com um prazer próprio do agente, né? A pergunta: por que a pessoa estuprou uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade? Porque quis, porque gosta, porque tem prazer em fazer isso. E não se importa com o resultado na vida dos outros, contanto que eu satisfaça a minha vontade. Pessoa egocêntrica, né, egoísta, fala assim: eu vou me satisfazer, o outro que se dane lá. Esse é o abusador, ele tem esse objetivo. Exploração sexual. O objetivo é dinheiro, algum tipo de lucro com o corpo da criança. Por exemplo, vou vender pornografia infantil, vou explorar a prostituição de crianças, vou ganhar dinheiro com isso. Agora, se a pessoa visa uma criança, quem é que chega perto de uma criança? Tem que ter a confiança daquelas pessoas que cuidam, ou essa criança tem que estar muito negligenciada. Por isso até que eu costumo dizer: a maior violência que se comete contra uma criança é negligenciá-la. É a negligência, deixá-la sem o devido cuidado. Porque isso abre as portas para todos os outros tipos de violência. Né? Então, essa relação de confiança vem daí. A pessoa quer se colocar numa situação em que ele possa chegar perto da vítima que ele almeja. Se é uma criança, nós sabemos que ele vai ter menos oportunidade, porque o círculo de contato de uma criança é menor. Ela vai à escola, ela fica em casa, a maioria. Né? Aí quando ela começa a frequentar a internet, a mexer na internet, aí esse círculo se expande muito, ela entra em contato com o mundo. Por isso que eu digo, é muito importante a gente vigiar mesmo, sabe? Em todas as ocasiões, no dia a dia e na internet também. Porque você vai falar para o seu filho que ele não pode usar a internet? É irreal isso. Todo mundo tem que usar a internet. É fundamental no dia de hoje.
Eu estava escrevendo outro dia sobre isso, ainda nem foi publicado, não um textinho pequeno, mas dizendo que hoje não usar a internet, não saber o mínimo assim, é quase como ser analfabeto, independente, porque deixa de fazer. Então, e isso vai ser cada vez mais. Então, as crianças, os adolescentes têm que usar mesmo, mas tem que aprender a usar. Tem que ter educação e tem que ter vigilância. Ou seja, tem que pegar e ensinar. Eu acho que passa da hora já de ter uma cadeira nas escolas aí, o uso correto da internet, o uso seguro, ético da internet. E também acho que é importante falar isso, já vou até... né? Todo pai e mãe tem mais do que o direito, tem o dever de olhar os instrumentos que seu filho usa para acessar a internet, seja um tablet, telefone, plataforma de jogo, seja o que for. Vivo repetindo isso, né, Neide? Você já ouviu um monte de vezes. Assim, ó, não tem senha para pai e mãe. Não pode ter. E a privacidade? Outro dia a menina falou assim, mas e a privacidade? Eu falei, menor de 18 anos, privacidade não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vem segurança. Não resolve nada. Não paga a conta. A privacidade não te protege dos reais inimigos. Ela pode até te proteger de passar uma vergonha de vez em quando, mas não te protege dos inimigos mais violentos e mais ferozes. Na internet ela não te protege. E pai e mãe tem uma coisa que chama-se poder familiar. Antigamente chamava pátria e poder. Hoje, mas desde 2002, com o Código Civil novo, né, mudou o nome para um nome mais adequado, poder familiar. Antes chamava pátria e poder, de pai só, mas não é só do pai, é do pai e da mãe, então é poder familiar. Que não é só poder, é dever também. Poder familiar é o poder-dever dos pais em relação aos filhos, de cuidar deles. Dever de cuidar e poder para poder cuidar. Então, como que eu vou cuidar do que o meu filho está fazendo na internet se eu não sei? Se eu não tenho acesso ao celular dele? Se ele bota uma senha para mim, que nem o cara virou e falou, a mãe, a senhora dá uma conferida lá no celular da sua filha para perceber que ela está sendo assediada? Ah, não, tem uma senha, ela não deixou nem pôr a mão. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Né? Isso é abrir as portas para os crimes de abuso, de exploração sexual. Isso é deixar seu filho dando sopa aí no mundo. Então, se brigar com você porque você está bisbilhotando, tudo bem. Isso é menos pior do que ser estuprado virtualmente. Com certeza. Eu costumo, doutor Casé, inclusive, dizer o seguinte, quando alguém fala assim, mas Neide, dessa forma, falando tanto sobre prevenção, você pode deixar os pais neuróticos. Eu costumo dizer, eu prefiro pais neuróticos do que crianças abusadas. Bom, doutor, veja só, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da negligência, mas nós temos uma pergunta aqui do Fábio. O Fábio, ele está perguntas. Deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer essa pergunta que está numa caixinha e eu já tenho 51 anos, então tecnologia não domino muito. Mas ele pergunta Olha assim, só, o Jorge Henrique falou um negócio aqui certinho. Meu amigo Jorge Henrique, lá de Barbacena, um abraço. Padre Jorge, olha só. Os pais, além do amor, devem estar sempre atentos a tudo que os filhos fazem e no comportamento dos filhos. Perfeito, perfeito. Olha só, seja bem-vindo, Jorge é padre, né? Seja bem-vindo, Padre Jorge. Jorge Henrique. E meu amigo de infância também. Oh, que maravilha! A pergunta do Fábio é a seguinte, como quebrar as barreiras de organizações que, para se protegerem, deixa eu ver se dá para abrir, se protegerem, acabam escondendo os casos de abusos de funcionários. Eu penso que ele deve estar se referindo àquelas denúncias que algumas organizações aí andaram recebendo, o senhor, não sei se o senhor deve estar ciente, né? Mas quer comentar sobre? Olha, eu acho que uma organização que encobre um crime é criminosa. Sim. E como quebrar essas barreiras, eu acho que tem vários meios. Que a gente tem, em primeiro lugar, é que identificar isso e procurar os meios legais, dependendo de cada situação, né? E responsabilizar sempre as pessoas que encobrem os crimes, que deixam de trazê-los à luz
primeiro, para que a vítima seja tratada e, ao lado disso, para que o culpado seja punido. Não pela punição, não acredito em vingança, não é por aí. Mas é necessário a penalização como forma de prevenção também. Pois é. Né? Então, mas aí... Pode falar. Não, é isso mesmo, pode terminar. Então, porque eu até outro dia desses, lembrando a pergunta do Fábio, eu assisti um documentário sobre as denúncias feitas de funcionários da ONU, né, que lamentavelmente não foram punidos ou melhor, um deles acabou sendo punido, aí alguns soldados de um grupo lá foram punidos, mas os funcionários mesmo não foram. Para quem tiver interesse, depois pode estar pedindo o link desse documentário, com prazer eu vou estar compartilhando este link. Mas, olha só, voltando então agora para a questão Só uma complementação. A gente tem que lutar muito, sim, para descobrir os casos, para expor esses casos. Porque a cifra negra, a quantidade de casos que nunca aparecem é enorme. Mas toda vez que um aparece e ele é tratado, a vítima é tratada, o culpado é punido, outros deixam de aparecer no futuro. Deixam de aparecer, não é porque deixam de acontecer, melhor dizendo, no futuro. Eu acho, sabe o que, doutor Cazé? Está passando da hora de nós termos uma nova CPI, sabe? Da qual eu espero que o senhor faça parte. Se o senhor não encabeçar, não sei como é que funciona bem isso aí, tá? Aí o senhor me convida e a gente tem mais uma turma grande aí, com cabeça fresca, pra gente CPI, a primeira CPI que eu participei foi em 2008, foi presidida pelo Magno Malta, né, que era então senador. E o Magno foi que abriu a CPI da pedofilia, ele cunhou essa frase, todos conspiram. E foi muito importante por diversos motivos. Sim. Mas o principal que eu acho é que ela trouxe esse assunto para essa visibilidade, né? Desde então Muito bem, é bem isso mesmo. Ele trouxe, eu creio que uma das contribuições, eu não sei qual foi mais significativa, porque eu acho incrível a Lei Joana Maranhão. Até eu gostaria que o senhor comentasse um pouco também, se der tempo aqui, porque para mim a Lei Joana Maranhão vai quebrar uma série de barreiras para meninas, adolescentes que estão começando a entender o que aconteceu nas suas vidas como abuso. E que antes disso não tinha possibilidade. Até se o senhor já quiser comentar sobre essa lei, que, a meu ver, é uma lei incrível. Precisa ser falada, divulgada. Eu vou falar assim resumidamente para não aborrecer o pessoal, né? Porque foram 14 projetos de lei que saíram da CPI da pedofilia, todos eles voltados para esse assunto. Acho que o mais importante, o Joana Maranhão foi importantíssimo, acho que o mais importante até foi a lei da pornografia infanto-juvenil, né, que criou alguns crimes, hoje facilitou o trabalho da Polícia Federal quando ela prende uma pessoa com milhares de fotos e filmes de pornografia infantil, hoje graças a essa lei. Né, além de tratar do assédio malicioso e outras coisas, depois a gente fala dessa. A Lei Joana Maranhão tem o nome da nadadora famosa, uma pessoa extraordinária para o bem, né, porque ela sofreu abuso quando era criança. E quando ela, já adulta, compreendeu aquilo e pôde falar, porque muitas vezes a criança sequer compreende que está sendo abusada. Ela é uma covardia muito grande. A criança nem sabe que está sendo abusada. Quando caiu a ficha dela, ela já era adulta, o crime já estava prescrito, e aí ela falou daquilo e acabou ela sendo processada pela pessoa que ela acusou, já que o crime estava prescrito e não havia como fazer mais nada. Então, a lei da Joana Maranhão diz o seguinte: todos os crimes, quase todos têm os imprescritíveis e tal, mas tem um prazo de validade, tem a prescrição ali, que é uma coisa mais ou menos complicada, tem vários tipos de prescrição e tal. Mas os crimes sexuais cometidos contra uma criança, um adolescente, contra um menor de idade, a prescrição só começa a ser contada quando essa vítima faz 18 anos. Aí dá possibilidade dessa vítima fazer alguma coisa.
Sei que vai ser difícil, muitas vezes provas já se perderam, o tempo já se passou. Mas se na época não foi tomada nenhuma providência, a pessoa, quando faz 18 anos, ela passa a ter o poder de tomar essa providência durante o prazo prescricional. Que, mesmo sendo difícil, é muito melhor do que nada. E muito melhor ainda do que ser processado por causa disso. Então, vai dar essa oportunidade. E muitas vezes funcionou. Eu já tenho, assim, é bom a gente ver que funcionou na prática, né? Funcionou. Não é uma coisa fácil, não. E às vezes até um pouco complexa. Mas é possível, sabe? E já foi muitas vezes utilizado. Na verdade, até quando eu falei ali que, a meu ver, um dos grandes avanços, mas eu penso que tudo que aconteceu a Lei Joana Maranhão realmente foi um dos mais importantes, sem dúvida. Sim, né? Então, mas essa questão também da pornografia, embora, assim, eu penso que ainda tem muitas brechas em algumas coisas que ainda daria para alastrar, né? Quer dizer, claro, isso eu estou falando como leiga, né? Isso eu estou falando como leiga. Eu não sei quão difícil foi ou quão difícil é para conseguir esses avanços que vocês conseguiram. Mas pensando em já se tratar de mais de 10 anos dessa primeira CPI e como os pedófilos abusadores conseguiram avançar, criar novos mecanismos, eu penso que passou da hora da gente repensar, né? E eu ri ali, até eu preciso justificar, gente, o doutor Cazé estava falando uma coisa super séria, eu ri, porque eu li aqui o pastor Jasson, que é muito meu amigo, pastor Jasson, doutor Cazé, ele já é uma pessoa, um ancião, uma pessoa que eu amo demais, né? E ele falou assim que o senhor já tem o voto dele para presidente do Brasil. Aí eu ri aqui. Mas pode deixar claro, foi uma brincadeira do pastor Jasson, do doutor Cazé, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, não está se candidatando a presidente. Mas, nada, eu nem posso, eu sou promotor eleitoral também. Fui durante muitos anos, eu nem posso mexer com isso, não. Mas obrigado pela confiança. Mas é uma demonstração de carinho aí, né? Muito obrigada, pastor Jasson, seja sempre bem-vindo, que Deus abençoe. Mas olha, voltando a falar aqui, tem um amigo também aqui, na verdade tem vários comentários aqui. Ilana Leite, ela diz assim, a impunidade causa indignação a quem denuncia e fica desmoralizado, entristece quem conta com a justiça como única saída do pesadelo que é a pedofilia. Mas, Ilana, eu realmente, a gente entende, eu penso que o doutor Cazé também, essa questão da impunidade, da indignação. Mas nós falamos aqui no começo, e a gente pode, de repente, ajudar você nesse sentido de entender o seguinte, que realmente, muitas vezes a gente vai se deparar com essa impunidade, mas mesmo assim nós precisamos acreditar e continuar insistindo com a denúncia, com o amparo à vítima, porque, sabe, doutor Cazé, e também falando aqui com a Ilana, uma das coisas que eu vi nessa minha caminhada de 4 anos, trabalhando com crianças, mas ao paralelo trabalhando com adultos, porque nos projetos, nas capacitações, no trabalho com criança, a gente sempre fazia questão de convidar os pais para assistir, e muitos pais vieram me procurar, principalmente mulheres, contando dos seus abusos. E o pior de tudo na vida dessas pessoas, e eu ouvi isso muitas vezes, é como elas se sentiam culpadas no cenário, elas não se viam como vítimas, elas têm, o abusador ele tem, e o senhor fala também disso no seu livro, eu falo... Essa manipulação. A manipulação. Então, romper com essa cadeia, romper com essas algemas que aprisiona a vítima na condição de culpada, eu penso que é muito importante. Por isso, nós precisamos continuar denunciando, precisamos continuar... Deixa eu falar uma coisa para a Ilana, tô com você. Olha, e se uma pessoa, pensa bem, uma pessoa que acontece uma coisa com ela já foi ali vilipendiada, agredida, às vezes tem machucados muito graves, às vezes tem morte. E às vezes o processo é desmoralizante, uma das maiores armas que a defesa tem, às vezes é desmoralizar a vítima para que a palavra dela não valha
Esses crimes, às vezes, têm provas muito difíceis, porque eles são, por natureza, clandestinos. Ninguém faz isso via de regra, né, no público. O estupro é feito ali no escondido, na maior parte das vezes mesmo. Então é muito importante a palavra da vítima. Qual que é a tática? Desmoralizar a vítima, para ela não ter credibilidade. E isso é horrível. Isso é péssimo. E muitas vezes a nossa lei é frouxa demais. A nossa lei é pobre. A nossa lei não é capaz de proteger a sociedade como deveria, porque ela é fraca, reflexo de pessoas fracas que a fizeram. Isso é o que tem acontecido, especialmente nos últimos anos. A gente vê um monte de medidas que são economia porca, para fazer economia de governo, abrem as portas do presídio assim e soltam aquela horda de criminosos aí na rua. E agora te digo uma coisa, Ilana e Neide também. Tem muita gente que está consciente disso, e das pessoas que estão mais conscientes e mais sofrem com isso, posso dizer com certeza, são muitos promotores de justiça que estão no Brasil inteiro, porque a gente vive disso. A gente se dedica a isso, a gente gasta ali a saúde, o dia, o tempo, a paciência para querer que seja cumprida a lei, e muitas vezes a gente vê tudo aquilo se esfacelar por causa de uma lei frouxa, de uma interpretação mole, fraca. O que diz o quê? Diz que as pessoas estão desprotegidas, diz que elas não precisam denunciar, não, porque vai dar em nada. Mas não é por isso que eu vou parar de lutar. Pelo contrário, aí que a gente tem que lutar mais ainda, porque isso é inaceitável. Viver num sistema que passa a mão na cabeça de vagabundo é inaceitável. Então acho que nós temos que lutar. Agora, não podemos jamais esquecer que o que faz a diferença em quem está lutando de uma forma assim, bem assim, do lado do bem e do lado do mal, é que a gente que está lutando do lado do bem tem escrúpulos, tem regras a seguir. E vamos seguir essas regras e ganhar, como a gente fala aqui em Minas, tem que ganhar na moral. Tem que ganhar julgando pela regra. Sim, embora o outro lado muitas vezes roube e trapaceie. Se você roubar também para ganhar, você sai desse lado. Verdade. Entendeu? Verdade. Então a gente tem que lutar, não pode desistir e tem que lutar dentro das regras. É difícil, sim, mas eu acredito que vale muito a pena. Doutor, pelo jeito a nossa live vai começar a avisar para nós que ela está terminando. Né? Então, nós temos aqui uma pergunta deixa eu ver se eu acho a pergunta dela aqui. Deixa eu ver se eu não perdi. Nossa, gente, quase 8 já, ó. É isso mesmo? Pois é. Tem uma pergunta. Tô vendo que passou rápido, né? Ó, a Aricle, olá Aricle. A Aricle está perguntando assim: quanto tempo após completar 18 anos a vítima de abuso tem para fazer a denúncia? O senhor pode responder? Posso. Mas não, eu adoro pergunta objetiva assim. Mas é o seguinte, depende do crime que é denunciado, porque a prescrição varia quanto ao tipo de crime. E quando a gente fala de crimes de pedofilia, eu falo sempre no plural, assim, grifando essa, crimes de pedofilia, porque são vários tipos de crime. Todos eu entendo que são graves e covardes e atingem o que a gente tem de mais importante, que é a criança ou adolescente, porque por definição crimes de pedofilia são os crimes sexuais cometidos contra criança e adolescente. Só que são vários. Tem uns que a prescrição vai demorar 20 anos. Outros vai acontecer em 2 anos. Porque depende da gravidade do crime que está sendo denunciado. Viu? Porque aí a gente tem que fazer uma continha com base no Código Penal. Sim. Sim, e é interessante que eu vi esse cálculo também, ele tem a ver, por exemplo, assim, quando é um pai, digamos, alguém da família, vai ter um acréscimo, são coisas assim, né? Dependendo da idade da pessoa denunciada, ela pode ter uma diminuição também. Se houve gravidez, né? Se houve transmissão de doença, se houve gravidez, tudo isso vai contar, né? Sim, isso é o cálculo da pena, mas para o cálculo da prescrição, pode ser antes ou depois do julgamento. Aí pode ser baseada na pena em abstrato, ou seja, na pena a ser aplicada, ou na pena de fato aplicada, dependendo do momento. É um negócio um pouquinho complicado. Mas o fato é que varia quanto ao tipo de crime.
Ó, tem uma outra pergunta. A Isabel pergunta assim: quais as medidas estão sendo tomadas em relação a isto? A isto o quê? Deixa eu ver. Tem uma pergunta diante do aumento dos casos de abuso. Quais as medidas estão sendo tomadas em relação a isso? Ô, Isabel, deixa eu te falar uma coisa. Só esclarecendo, né? Duas coisas, aliás. Primeiro, os crimes de abuso e exploração sexual têm aparecido muito mais. As pessoas estão mais conscientes e estão fazendo mais denúncias. E isso é ótimo, isso é necessário. E eu não sei e acredito que talvez estejam acontecendo, talvez menos por causa das pessoas que estão mais atentas e denunciando. Quando a gente chega num lugar e não existem denúncias... Aqui, ela falou, doutora, ela acrescentou aqui a questão em relação ao isolamento. Se está sendo, provavelmente ela deve querer saber assim, se está sendo pensado alguma política em relação à questão do isolamento, esse aumento nesse período de pandemia. Um monte de coisa. Bem, eu estou falando aqui como um promotor de justiça aqui no interior de Minas Gerais. Né? Então eu não sei as providências que rolam no Brasil inteiro. Muita coisa a gente sabe sim, mas o que eu posso dizer com certeza é que tudo nesse momento de pandemia é novidade. Tudo é. Erraram muito e muitas vezes durante esse período aí, todo mundo deve ter percebido isso. Né? E uma das coisas que eu mais tenho falado nos últimos meses é que um dos erros foi a falta de qualquer tipo de estratégia, pelo menos parte da específica, para ajudar a denúncia daquelas pessoas que estão em casa. Mas tem muita gente que está, como a gente aqui, tentando penetrar nas residências através da internet, pedindo para que alguém lá dentro que tenha consciência traga essa informação, porque realmente é um momento difícil. Penso numa criança que sofre abuso dentro de casa, às vezes de um padrasto, por exemplo, e tem uma mãe fraca, conivente ou submissa, ou os três. E às vezes, quando ele vai à escola, e no livro tem até uma historinha que é exatamente isso, né? A professora é aquela pessoa com quem você conta para poder falar o que está acontecendo e é a pessoa que vai te ajudar a sair dessa situação, a te dar a mão para que você possa denunciar a situação, ser socorrida e também o criminoso ser punido. Mas você não tem mais esse contato. Está isolado, trancado. Tem um monte de criança que pode estar trancada aí dentro de casa com o abusador. Como que a gente faz? Não tem contato? Como que a gente vai ter contato com essas crianças? Na verdade... perdão, pode falar. Eu vivo suplicando para as pessoas que estão dentro de casa o que eu sempre falei, agora com mais ênfase. Preste atenção no seu filho. Preste muita atenção no que ele faz na internet e no que está acontecendo ali debaixo do seu nariz também. Então, doutor, veja só, pelo visto a gente vai ter mesmo pouco tempo e tem várias perguntas. Eu queria te perguntar assim, tem algum meio, de repente, depois essas pessoas estarem entrando em contato, ou você voltaria nessa live para responder, ou eles têm um canal que possa entrar em contato para você responder? Gente, pode entrar em contato pelo site todoscontrapedofilia.ning.com. Eu tô querendo fazer, sabe o que, Neide? O que você acha? A ideia é que eu tava para te falar antes de botar lá, eu vou falar de uma vez. Lá no canal do YouTube, abrir para as pessoas mandarem os seus, se quiserem contar, né, as suas experiências e também fazerem as suas perguntas. Que é tudo aquilo que a gente puder, nós vamos responder. O que a gente não souber, vamos pesquisar para poder dar uma resposta. Sim. Nós vamos lançar esse vídeo lá no seu canal, né? E daí também as perguntas. Estou querendo fazer aqui, isso. Né? Depois então, podem fazer as perguntas lá no canal do YouTube. E a gente vai respondendo aos poucos, né? Eu vou respondendo, você vai me ajudar também, por favor. Olha só. Deixa eu apresentar para todo esse pessoal. Nós estamos com um bom número de pessoas. É mesmo, e o livro? Olha o meu livro! Essa live, gente, na verdade é um presente que o Dr. Cazé me deu para que a gente possa fazer aqui o lançamento do meu livro. Ó. Então nós temos aqui Hora do Banho, este livro que o Dr. Cazé faz o prefácio. Eu tenho aqui a honra de ter 3 prefaciadores, dos quais um deles é o Dr. Cazé Fortes. O seu ainda não chegou, doutor?
o correio estava de greve, a gente teve um monte de reclamações, um monte de coisa que eu Olha mandei só. e não chegou. Mas vai chegar. Então, Hoje eu até andamos rastreando algumas coisas aí. né, então, eu sei que está meio bagunçado. Já chegou em Goiás e ainda não chegou aí. Mas olha só, se você quiser... Olha o tanto de recibo que eu tenho de envio pelo correio que não chegou ainda, por isso que está na minha gaveta. Só quando chega a gente tira. Né? Então, pessoas lindas, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me seguir aí. Neide Lunas, tem também o canal Chá de Bonecas Neide Lunas, no YouTube, tem no Facebook. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu e o Dr. Cazé, nós temos um inimigo. Sabe o que é? Como o nosso trabalho é só sobre a luta que nós temos contra a pedofilia, abuso sexual infantil, exploração, sabe o que acontece? Os logaritmos do YouTube acreditam que o nosso material não é bom. Aí sabe o que acontece? Ele vai derrubando os nossos seguidores, inclusive as visualizações. Por isso eu quero pedir para você que está assistindo essa live, quando seguir o canal do Dr. Cazé Fortes, é simples de encontrar. Cazé Fortes no YouTube, mas precisa deixar o like, precisa acionar o sininho, precisa deixar um comentário, fazer a sua inscrição, porque senão o YouTube não vai entender como um bom material, ele não vai compartilhar. Sabia disso? Tem pouca gente que sabe disso, sabe? Então, você que me contou. Eu que te contei, porque aprendi esses tempos, né? Então, você vai lá, tanto no meu canal Chá de Bonecas Neide Lunas, quanto no canal Cazé Fortes, faz a sua inscrição, assina lá, aciona o sininho, deixa o seu like, mas precisa deixar nem que seja um emotion, nem que seja um comentário, um oi, porque senão você não vai receber notificações e eles vão derrubar você como inscrito em poucas horas, sabe? Então, ajuda a gente aí, né? E se quiser adquirir o livro A Hora do Banho, prefaciado pelo Dr. Cazé, também não esquece de entrar em contato aí que eu passo para você. Pode ser no direct mesmo e a gente vai passando as informações. Bom, temos mais perguntas? Não temos perguntas? Teve alguém que disse assim, Cazé Fortes, pessoa admirável. É isso aí, Vânia, concordo 100% com você. Opa, valeu! Bom, agora eu vou deixar o senhor fazer mais algum... não, precisamos voltar nessa questão da internet. Eu estava aqui esperando, porque quando o senhor me pergunta. Sobre prevenção, na verdade não é bem uma pergunta. A questão que eu gostaria de comentar com o senhor... Tem tanta coisa que eu queria comentar que estão falando aqui, mas isso vai ter que ficar para outra. Pois é, né? Mas porque eu falo demais, eu vou dar um tempo aqui para o senhor. Pode nós falamos muito mesmo. É que esse assunto é muito interessante. Porque e tem muita coisa para falar. Pois é, sempre tem, né? São as interfaces do abuso. Mas, 27 segundos restante. Então, nesses 27 segundos, eu quero agradecer a você que veio aqui, participou com a gente. Siga lá o Dr. Cazé Fortes. Obrigado. Segue a gente aí, tá bom? Faz pergunta lá no YouTube, gente. Mais fácil responder. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe.